Então é isso, né? O Sol, a origem do Sol, e do Sol a Lua, que é cinzas, fumaça, resto do Sol, e aí já ligada à planície racional. Resto da planície que virou goma, essa goma em vários estágios, depois, né, resto da planície que se transformou em água, e essa água foi aumentando em quantidade, né, que era goma, e essa goma foi passando por várias transformações e amolecendo até virar água. E quando essa água correu, você vê que a crosta terrestre, se você olhar de cima, antes ela era completa, né? E aí quando a gente começa a ver que tem rachaduras, as rachaduras começou, né? E a água começou a tomar conta, a ficar em maior parte. Aí ficou 70-30 quando era, né, tudo terra, era planície que se deformou. E aí água e terra, hoje a água se prova, né, superior em 70% a parte básica. E aí, depois da Lua, né, tem influência na terra e na água, as estrelas também, né, com seus efeitos salutares, né? E aí a estrela também feita de resina do Sol e praticamente da Lua, né? Lá uma luz, né? Que é um buraco negro, dito pela ciência, daqui a gente enxerga uma luz. E depois disso, nós temos a terra e a água, a planície já em vários estágios deformada, né? Vários tipos de goma até virar água, e a terra torrou, secou, virou, se transformou em uma... Olha os estágios, torrou, secou, né? Virou cinza, ou melhor, uma resina, e da resina uma cinza. E é onde eu chamo de tá lá embaixo, né? Lá embaixo nas profundezas nós encontramos a planície. Tanto é que lá embaixo nós temos vulcão dos mares, né? No fundo dos mares. E aí nós entendemos, né, o significado, né, desse desenvolvimento, e chamamos de A Verdadeira Origem da Humanidade, o livro da cultura racional, o Universo Desencanto, a obra de MJC. Vocês entenderam? Então, Sol, Filho de Deus que se reuniu. Lua, resto dos movimentos desse Sol. Resina, que se transformou. Ou fonte de luz que começou a gerar calor e se transformou em outra coisa. E aí, estrelas. E depois das estrelas, terra, água. E depois da terra e da água, né? Depois do Sol, da Lua e das estrelas, terra, água. E da terra e da água, animais e vegetais. Nós, né? Vegetais e animais e vegetais. Né? E aí, antes disso, né? Na mistura, nós. Aí nós, animais e vegetais. Né? Nós, vegetais e animais. Né? Nós somos um animal em forma de vegetal. Você entendeu? E aí as transformações, né, dos 7 selos. Somos parte dele. E aí o livro vem nessa parte, na condição de esclarecer esses 7 selos, e começa a dizer tudo direitinho. A origem da vida, do sofrimento, da morte, o porquê que nós somos assim, de onde viemos e para onde vamos, a razão do sofrimento, dos espíritos, como veio, porque veio, quem são, o que são, porque são, né, como se desenvolve, né, ou qual o vínculo que ele tem com a matéria, como é que ele entra, como é que ele sai, como é que desses gostos, desejos, vontade, preceitos, né, e até, né, em partes, conceitos, a gente começa a entender o espiritual, que a gente não vê, né, no dia a dia do ser humano, na vida comum do ser humano, a gente não vê os espíritos, né? A gente não sabe como é que ele intui, né? Uma briga, uma guerra, um que pegou a faca, um que pegou a arma, aquilo que se faltou, um brigou porque pegou aquilo do outro. Essas coisinhas pequenas, aquela posição que tomou errada ou que tomou certa, né? Um presidente que fez aquilo, essas ações, tudo aí é espiritual. Tudo isso é espírito. Então o que é o ser humano? Ele é um espírito visível, né? Porque o espírito faz tudo nele. Agora, quando entender a glândula mestre, que é a glândula pineal, que é a energia desse livro entrar nessa glândula, aí ela começa a se regular. E o ser humano começa a ver, bater papo com ele, se entender e chegar a ver o mundo racional, né?
e ver sua transformação antes dela acontecer, aí não é mais morte. Morrer morreu, acabou, vai para uma terra árida, de morte para morte. Se transformar em outra coisa, outro ser, outro desenvolvimento, para ir para outro lugar, né? Então, outros, morte, né, desce, transformação sobe. O filme Ghost mostra um pouco disso, né? Quando abre aquela luz, quando o Sam sobe, né, e o outro que matou ele desce de classe. É uma base grotesca, mas, né, é para que a gente entenda. Então, vai ser explicado isso, tintim por tintim, a igreja que quiser, aonde quiser, com esses textos. E a gente vai esclarecer a miúdo, com base lógica, provando e comprovando a existência de Deus e da razão. E da criação. De que maneira se projetou, se fez a criação. E aí, seitas, doutrinas, religiões, porque a origem é boa. E por isso buscavam uma doutrinação, uma educação, uma ordem, um tipo de respeito, né? Um tipo de batentes, né? Hierarquia, onde teria que respeitar o outro e que hoje está se acabando, né? A humanidade entrando nesse colapso. Estamos na última fase da matéria. Essa matéria física está no seu último estágio, na sua última deformação, formação de deformação, né? Está em estado de amnésia, porque não sabe o que era antes e o que é, né? Está em extinção. É o último homem. Somos os últimos. A última espécie humana. E eu sou Félix Souza Barreto Neto, vovô do Box da Bahia. O estudante de cultura nacional e agora Santo Antônio de Jesus. Quando morre, ou desce de classe, vai para uma classe de si que não queira saber, ou se transforma em aparelho racional em vida e vai explicar aos outros, passar para os outros, o que é a vida, o sofrimento e a morte. As casas que passam fome, as pessoas que passam miséria, por quê? Por suas próprias ações, né? Se abusando do poder, da lei e da posição social que tem, matando os inocentes, destruindo paz, amor e a fraternidade, né? Sem humildade, sem simplicidade, sem empatia, sem reflexão. Pai, perdoar que eles não sabem o que faz. São meus irmãos transformados em milhões, em uma quantidade absurda de vezes. Eles não sabem mais quem eles são. O corpo é bonitinho, mas as ações, palavras e sentimentos provam o que são. Um bicho nessa formação. Te conhece para te salvar, e só assim ultrapassa lá os 7 selos e volta lá para casa. Salve o racional superior.